Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado porque temos visto a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque nós recebemos tanto do Senhor, muito mais do que nós merecemos. Eu clamo a tua bênção sobre todos os nossos irmãos e irmãs presentes aqui conosco. Pai, intercedemos por todos os membros da Igreja Presbiteriana de Blumenau, por todos de outras igrejas, por todos que nos assistem nesta noite, ó Pai. Que a tua bênção, o teu amor, a tua graça esteja com todos eles. Pai eterno, nós clamamos pelo fim desta epidemia, pela descoberta de uma vacina, de um tratamento eficaz. Pai, nós rogamos a consolação do Santo Espírito sobre as famílias enlutadas, aqueles que não tiveram nem a oportunidade de fazer um ofício fúnebre decente para os seus entes queridos que partiram por causa do coronavírus. Que o Senhor console, conforte esses corações, ó Deus. Pai, nós colocamos o Brasil nas tuas mãos e todo o mundo, todo o planeta Terra nas tuas mãos, para que o Senhor cure, sare, Pai. Mas nos colocamos diante de Ti e que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, Gênesis capítulo 19, versículos de 17 até o 26. Gênesis 19. Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. De 17 até o 26. Gênesis 19, de 17 até o 26. Gênesis 19, de 17 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso. Por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Que Deus nos abençoe a ministração da palavra dele, nos ensine, que aprendamos e ouçamos e pratiquemos a palavra dele. Uma das tarefas mais difíceis para o ser humano é abandonar, renunciar aquilo que é prazeroso, mas que é pecado. Lembre-se, a nossa salvação não nos isenta de sermos pecadores. Nós somos salvos, entretanto, continuamos pecadores. E com isso nós somos inclinados a algumas paixões e pecados. E o pecado geralmente é prazeroso, ele satisfaz a carne. Por que não dizer é viciante? Apesar de trazer consequências, nós temos uma inclinação natural chamada pecado original que nos leva a isso. E às vezes nós nos vemos apaixonados
por práticas de antes da conversão, atribuindo um valor e uma alegria àquilo muito grande, como se após a conversão fôssemos tolhidos de viver qualquer coisa, e a gente faz um contraste e chega às vezes a uma conclusão horrível e, por que não dizer, diabólica. Parece que aquela época, sim, eu era mais feliz do que agora. Quando nós entendemos a fé como como um caminho restritivo e regulamentador de vidas, e não como uma mudança, como uma conversão, como uma compreensão do amor de Cristo, essas reflexões às vezes acontecem. E é muito triste quando a gente olha para trás e sente saudade daquela velha vida que o Senhor nos livrou. Olhando para esse texto, eu lembro-me muito de uma musiquinha que é cantada para as crianças, que fala da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, essa música que é sempre cantada para as crianças levou-me a esta reflexão da estátua de sal, da mulher de Ló. Eu acho que é um texto interessante e às vezes a gente não compreende por que aconteceu aquilo com a mulher de Ló. E, aliás, a música é terrível, né, para assustar a criança. A gente tem um monte de música que, em vez de ensinar a criança a ser cristã, a amar, a conhecer o amor, as músicas geralmente é para amedrontar as crianças, né? A criança vai embora da igreja com medo de Deus. E começa aí os traumas teológicos, né? Então vamos lá, vamos lembrar quem era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, quando Abraão tem aquele chamado de Deus e se torna o patriarca da nação de Israel, o seu sobrinho Ló o acompanha. E, em dado momento, os funcionários, os empregados de Ló se desentendem com os empregados de Abraão por causa de área de pecuária, por campos para alimentar o seu gado, as suas ovelhas. E então, para que não houvesse esse problema, Abraão resolve separar-se de Ló e Ló aceita. E Ló olha umas campinas verdes, bonitas, uma terra aparentemente fértil, mas era o Vale do Sidim, a região de Sodoma e Gomorra. E ele então vai para aquela região. Só que essa região tinha uma peculiaridade terrível. As cidades tinham uma prática muito pecaminosa, uma depravação sexual, e isso só era reflexo, né, do todo pervertido daquelas cidades. Então, nós podemos tomar aí como a parte pelo todo, né, esse pecado sexual que é demonstrado na Bíblia, das práticas da cidade de Sodoma e Gomorra e das cidades em volta que acabam sendo destruídas, né, com exceção de Zoar, o vale todo é destruído. O problema não era só um problema sexual. Com certeza, esse só era o reflexo do que aquelas pessoas viviam. Eram desonestos em toda a sua conduta. Era um povo cruel, um povo mau, e, consequentemente, essa imoralidade sexual descrita no texto sobre Sodoma e Gomorra era apenas um detalhe de como aqueles habitantes viviam em tudo e da forma como agiam. O que acontece? Deus resolve destruir aquela cidade, vai até Abraão, Abraão intercede pela cidade em vão, né? Fica aquela coisa matemática, né? Mas se houver tantos justos, o Senhor não destrói, e no fim, se nós pararmos para pensar, não tinha nenhum justo naquela cidade. Mas Deus, por amor a Abraão, vai salvar Ló e envia até a casa de Ló anjos. E esses anjos anunciam a destruição que viriam sobre a vida, sobre a cidade, sobre a vida dos seus moradores. E Ló se demora, Ló fica enrolando. As filhas de Ló já eram casadas com homens ali daquela região. Então, veja, já havia uma mistura cultural muito negativa para a família de Ló. E os seus genros acabaram negligenciando isso. Ninguém estava nem aí. O que levou o anjo a tomar uma medida extrema. Ele intervém, ele pega pela mão Abraão, as filhas e a esposa, e sai correndo da cidade e fala, vá e procure um lugar. Então, visto a dificuldade de chegar até o destino, o próprio Ló pede para ficar na cidade ali, Zoar, e o anjo, então, por amor a ti, a tua família, enfim, Deus não vai destruir
aquela cidade. E quando se chega até aquela região de Zoar, e dava-se uma vista do que estava acontecendo, o anjo foi muito enfático: não olhe para trás, não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma coluna de sal, uma estátua de sal, um monumento horrível, um monumento horrível. Então está aí, só para a gente nos situar no texto, o que está acontecendo. Bom, é tão interessante esse texto e essa postura, o que levou a mulher de Ló a olhar para trás, que Jesus relembra esse ato como uma advertência lá em Lucas 17:32, quando ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Em que contexto que ele está falando da mulher de Ló? Justamente sobre aqueles trabalhadores, sobre aqueles que eram discípulos, mas que não conseguiam olhar para frente, estavam presos ainda a viver uma vida egoísta, uma vida para si, ou achando que seguir Jesus era mais um estilo religioso. E então, quando ele diz lembrai-vos da mulher de Ló, é uma imagem assustadora, tenebrosa. Pense bem, uma mulher olhando para Sodoma e Gomorra e fica petrificada por aquele juízo que estava sendo aplicado. Este é um grande perigo, virar algo como essa estátua de sal que não anda para diante. Mesmo que seja em fuga, ela já só conseguia olhar para trás. De maneira nenhuma, a mulher de Ló era uma devassa como as mulheres eram daquela cidade. Jamais. Porém, amou os pecados que não cometeu. Por isso, quando chegou a hora de deixar aquilo para trás, ela ficou com aquilo que dizia odiar. Saudades dos pecados que não cometeu. É o poder existencial e psicológico que mais faz hebreus virarem estátuas de sal. É aquela doença de quem morre de inveja, de quem faz algo que a pessoa considera pecado e, portanto, odeia quem faz, enquanto morre de saudade de nunca ter feito. Portanto, se petrifica ao soprar da poeira de Sodoma. Lembrai-vos da mulher de Ló, um pequeno texto escrito pelo pastor Caio Fábio, e que ilustra bem a essência do que aconteceu. De fato, a mulher de Ló, ao olhar para trás, denunciou o desejo do seu coração. Não era uma devassa como aquelas, e nem havia essa prática de Gomorra e Sodoma na casa de Ló. Mas ela mostra o intento do coração, e essa punição que vem sobre ela referenda a intenção do coração. E este monumento terrível nos ensina hoje. A olhar para essa mulher petrificada, nós temos que refletir sobre a nossa própria vida. Assim como Sodoma e Gomorra estavam fadadas ao juízo devido a muito mais que a imoralidade sexual, né? Com certeza a cidade em todo sentido, mesmo porque existem imoralidades que são muito piores que a moral sexual, né? A omissão social, por exemplo, eu acho pior que a moral sexual. Eu acho que é pior nós fecharmos os olhos para a miséria do que a homossexualidade. Porque, veja, aí é um pecado nosso de omitir quando nós poderíamos agir. E o outro é um pecado dele, é uma questão dele, que interfere e diz a ele e aos seus familiares, etc. Né? Veja, não é algo que traz um transtorno social. Mas quando a gente fecha os olhos para a pobreza e para a miséria, e que se multiplica rapidamente, é o pecado, chamado moral social, ou pecado da omissão, que a gente não deixa muito a desejar, não olha para isso. Então, veja, o problema de Sodoma e Gomorra vai para muito além do absurdo. O absurdo que eles querem praticar só demonstra que toda a cidade estava doente em todos os sentidos. E talvez a mulher de Ló, envolvida com aquela cidade, não, até odiava, até tinha um discurso de ódio, mas no fundo ela queria praticar aquilo tudo. Há uma canção interessante do grupo Logos, que é embasada em Lucas 9:26, né? Mãos no arado, que diz, né?
que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. E se encerra desse jeito essa canção. Há um risco, perdão, prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas a tua vida. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Há um risco muito importante que nós temos que levar em consideração, de quando nós não progredimos na nossa caminhada e na nossa fé cristã. Não adianta nós nos depararmos com a mulher de Ló e julgarmos esse monumento terrível que ela se tornou pelo simples fato de dizer, eu não faria o mesmo. Eu acho que a implicação do texto para nós está ao contrário disso. É exatamente observar a mulher de Ló. Será que nós também não olharíamos para trás? Veja, a destruição da cidade era a destruição de todo o patrimônio dela. Ela só tinha a roupa do corpo agora. A cidade, quando é totalmente relativista, onde não há nenhum senso também, nenhum controle, onde tudo se pode, mais fácil viver, mais fácil fazer o que se quer, e se entregar às paixões, enfim. Então, olhar para a mulher de Ló é refletir o que ficou daquela velha vida que nós levávamos, que, vez ou outra, toma a nossa cabeça e o nosso coração e faz-nos querer olhar para trás. Talvez a bebida, talvez a própria questão da promiscuidade sexual, talvez tirar vantagem, ganhar dinheiro de maneira ilícita, enganar pessoas, mentir, arrogância. O que será que está no nosso coração, que já não deveria estar mais, mas que hora ou outra nos faz desejar voltar àquilo ou lamentar? É uma reflexão e um monumento terrível, mas que nos ensina a olhar para frente e não para trás. Nós corremos um sério risco de, quando agimos assim, ficarmos petrificados, parados, sem progresso nenhum na caminhada cristã, na santificação que o Espírito Santo nos dá. Irmãos e irmãs, a mulher de Ló nos ensina que nós temos uma inclinação natural de querer desejar aquilo que é prazeroso. E o pecado não é ruim. Se fosse, ninguém cometia. Se fosse, não nos amarraria tanto. E às vezes a gente brinca com isso. Às vezes a gente não leva a sério esse tipo de coisa. Talvez o texto seja tão duro e tão rígido, e a punição da mulher de Ló seja algo tão rígido, tão absurdo para a gente hoje, justamente para nos advertir sobre certas posturas, certos comportamentos, em todo sentido. Veja, em Cristo, o velho homem tem que morrer. Apesar dele querer ficar ressuscitando de vez ou outra, ele tem que ficar morto, né? O velho homem morre com Cristo na cruz. Mas hora ou outra ele aparece e quer fazer com que a gente olhe para trás. E eu gostei muito do texto do reverendo Caio Fábio, quando ele diz que a mulher odiou aquilo e aquelas pessoas que praticavam, mas por dentro ela estava morrendo de saudade dos pecados que nunca praticou. Então, faz uma percepção interessante, né? Quando a gente começa um discurso de ódio muito grande destinado a alguma coisa, a algum grupo, ou começa a perseguir algo, né? Quando você faz de uma bandeira e há ódio naquilo que você fala, há agressividade naquilo que você fala contra um grupo
ou contra uma instituição, ou contra um indivíduo, seja homem, seja mulher, ou um familiar, ou qualquer coisa assim, talvez demonstre que, no fundo, há uma insinceridade da parte nossa. Talvez você esteja morrendo de inveja daquela pessoa, porque ela foi e fez aquilo que você tanto prega o contrário, mas que, no fundo, está morrendo de vontade de fazer. Então, cuidado. Esse texto nos traz uma lição preciosíssima sobre o nosso progresso na caminhada cristã. A gente não pode ter saudade daquele lamaçal que Cristo nos tirou. Nós somos chamados por Ele para viver em novidade de vida, uma vida reta e íntegra na presença dEle. Isso não significa viver uma vida perfeita. A gente resvala, a gente cambaleia e a gente até cai. E Deus nos levanta e assim a gente vai caminhando. De joelho em joelho ralado, nós firmamos os passos e aprendemos a andar. Irmãos e irmãs, eu quero concluir chamando a nossa atenção para que nesse tempo em que nós estamos de quarentena, que muitos ainda estão nos seus lares, guardando o isolamento social, ou seja, estão tendo tempo de ficarem mais juntos com os familiares, ou seja, a reclusão tem um quê bom também, permite uma reflexão maior. Eu acho que é um tempo muito propício para refletirmos sobre esta vida que nós estamos levando. Sabe por quê? Eu vou lhe dar um relatório assustador. Talvez você esteja me ouvindo hoje e pensando, nossa, será que isso pode acontecer comigo? E às vezes já aconteceu. Talvez você já seja aí uma estátua de sal, mumificada, um monumento terrível, petrificado e parado, quase que morto, contemplando Sodoma e Gomorra, e não se deu conta. Então, cuidado, talvez isso já aconteceu. Talvez você está tão fechado em si mesmo, tão certo de que você está com a razão, deixando a palavra de Deus de lado, dando ouvido ao teu coração e à tua paixão, que é enganoso, que é enganosa, e já se tornou estátua de sal. Nós temos que nos despetrificar, temos que nos mover, olhar para frente e não para trás. Que o Senhor, aquele que nos ensinou, através desse texto tão terrível, desta imagem tão tenebrosa, que foi a estátua de sal da mulher de Ló, nos ensine a olhar para frente. Sabe por quê? Aquela vida passada que nós levávamos era ilusão. Alegria efêmera, ou seja, algo que passa rápido. Ilusão, ilusão. A bebida, a promiscuidade, o dinheiro ilícito, a enganação, as brigas, a pretensão, a presunção, a arrogância, o domínio sobre os outros. Isso tudo tem que ficar para lá. Agora nós somos chamados a vermos uma vida que demonstra o amor de Cristo. Então, olhemos para frente. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Senhor, abençoe todo o teu povo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a tua bênção, o teu amor, a consolação, a tua cura, a tua santidade seja derramada sobre nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Nós voltamos amanhã, às 20 horas, com a nossa live Orai Sem Cessar. Boa noite a todos e a todas.